Você sabe como funciona um servidor ou um broker MQTT? Como é que ele reage, como é que ele funciona de forma interna? Depois que eu entendi isso aí, eu criei meu próprio servidor, criei também aplicativos para controlar essas informações e também, aprendi a programar, o ESP 8266, o ESP01 ou o ESP32, para que ele possa se comunicar com o servidor e assim controlar muitos dispositivos. Se você não entendeu, então fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Um servidor MQTT, ou um broker MQTT, é nada mais do que uma central de armazenar informações. Vamos supor que você vá no correio, e leva uma carta e deixa lá. E outra pessoa está ciente que vai no correio buscar aquela carta sua e ver o que está lá, a informação que está lá. Então, é como se o servidor MQTT fosse o correio, e de um lado está a pessoa que leva a informação para o correio, do outro lado está a pessoa que vai buscar essa informação e reagir segundo o que tá na carta, vamos dizer assim, certo? Aqui eu fiz assim, só um desenho bem simples, bem básico, só para a gente entender como é que funciona um servidor MQTT. Eu coloquei aqui uma imagem de um servidor, mas é só como exemplo, é só como uma ilustração. Do lado esquerdo está um aplicativo, bem simples, só para a gente ter uma noção. Do lado esquerdo, do lado direito está aqui um ESP01 e um ESP8266. Então, como é que funciona a comunicação entre esses aparelhos aqui? Foi muito bom quando eu entendi esse funcionamento, porque aí eu criei o meu próprio servidor, e também eu desenvolvo o aplicativo de forma muito fácil, através de blocos de comandos, que é bem fácil. E aí eu posso controlar o ESP01 ou o ESP8266 ou o ESP32 também, para que ele possa ligar e desligar aparelhos, também possa colocar sensores nele e esses sensores ser lidos e a informação ser enviada via MQTT. Mas eu vou explicar de forma bem simples, veja só. Aqui do lado esquerdo tem aqui uma ilustração de um aplicativo que tem um botão, 2, 3, 4. Vamos dizer que só 4 botões. Quando eu aperto um botão desse, ele envia para o servidor uma pequena informação. Ele fica armazenado temporariamente essa informação lá. Essa é a primeira parte. Eu clico aqui num botão e ele envia para o servidor uma informação. Fechou. Vamos supor que eu crie um tópico, porque aí no caso a comunicação sempre funciona dentro de tópicos, porque aí faz com que você possa criar centenas ou milhares de tópicos diferentes ou comandos diferentes. E aí eu vou criar um tópico com palavras como eu quiser, e dentro desse tópico vai ser colocado uma informação e vai ser enviado para o servidor. Por outro lado, existem aparelhos que vai estar programado para receber informações daquele tópico específico. Vou explicar melhor. Vamos supor que esse botão aqui tenha quando eu clico nele, ele vai enviar para o servidor, para o broker MQTT, um tópico com o nome Minha Casa. Esse é o nome que eu dou, como você pode colocar o nome que você quiser, barra luz da sala. Então aqui é um tópico. Dentro desse tópico vai informação de ligado. Deixa eu botar aqui ligado, certo? Então quando eu aperto esse botão, ele vai enviar para o servidor essa linha de comando completa aqui, que é chamada de tópico. Minha Casa barra luz da sala, 2 pontos ligado. Ou seja, a informação que vai aqui dentro é a palavra ligado. E aí, quando eu aperto o botão, ele é enviado para o servidor que fica lá guardada essa informação temporariamente. Essa é a primeira parte do funcionamento. A outra parte é quando qualquer aparelho, seja um ESP01, um ESP8266, ele está programado para sempre buscar do servidor a informação desse tópico aqui. Então, ele está programado para, quando receber informação desse tópico, a palavra ligado, que é essa informação que ele é enviado, a palavra ligado, e está programado para ligar um relé e esse relé ligar uma lâmpada, certo? Então, como o aparelho, ou seja, o ESP, fica sempre buscando informações, constantemente, no momento que eu aperto o botão e a informação é enviada para ele, como o ESP está sempre buscando, então ele vai receber a informação daquele tópico, e quando receber a informação desse tópico, vai ver que informação é essa. Ele está programado para, quando a palavra for ligado, ele vai ligar
o relé e o relé ligar a lâmpada, certo? E ele reagiu e pronto, certo? E aí já fez a primeira reação e a lâmpada fica ligada. Só que o outro botão está programado para quando apertá-lo, né, ele vai enviar para o mesmo tópico a palavra desligado, por exemplo. Pode ser desligado, pode ser on, pode ser off, enfim, tem a palavra que vai dizer a você, certo? Então, quando apertar esse segundo botão, ele vai enviar para o servidor, nesse mesmo tópico, a palavra desligado. Quando esse aparelho, que fica sempre buscando informações, né, quando receber do servidor essa palavra minha casa, esse tópico, né, minha casa, luz da sala e a palavra desligado, então ele vai simplesmente receber a informação e, como ele está programado, ele vai desligar o relé, certo? Então, dessa forma, só dentro desse tópico aqui, a palavra ligado ou desligado que vai dar reação à minha lâmpada, simplesmente isso. Então, como a palavra, no caso do tópico, eu posso criar, então eu posso criar milhares de tópicos diferentes e controlar milhares de aparelhos diferentes também, né? Vamos supor, agora vamos dar um exemplo com esse ESP8266, né? Vamos dizer que ele não seja luz da sala, seja luz do quarto, vamos dizer aqui, luz do quarto, certo? Então, quando eu apertar esse outro botão aqui embaixo, né, ele está programado para enviar para o servidor o tópico minha casa / luz do quarto, e dentro desse tópico vai informação ligado. Então, ele vai enviar daqui para o servidor, o processo é igual, né, só estou mudando aqui, explicando a mudança de um tópico diferente. Então, ele vai enviar para o servidor esse tópico aqui com a palavra ligado, certo? Esse ESP8266, no nosso exemplo, está programado para quando receber esse tópico aqui, né, minha casa / luz do quarto, a palavra ligado, então ele está programado para ligar um outro relé e ligar a luz do quarto, ou luz do quarto, no caso, outro era outro exemplo, né? Então aqui luz do quarto, ele vai ligar a luz do quarto, né? E aí se eu aperto o outro botão, e esse outro botão vai transmitir a palavra desligado nesse mesmo tópico, desligado, então ele vai mandar para o servidor, e como ele está sempre buscando a informação do servidor, ele vai receber essa informação, né? E como ele está programado para ouvir, vamos dizer assim, esse tópico dessa forma, né? Então ele vai receber a palavra desligado e vai desligar. Como o ESP8266 tem várias portas, você pode colocar várias portas diferentes, e cada porta é um relé, e cada relé é uma lâmpada diferente. Então, em um ESP só desse, um ESP8266 só, você pode ligar vários aparelhos, né? Vários relés, ligar a lâmpada da sala, lâmpada do quarto, lâmpada da cozinha, trava da porta, enfim, você vai botar como você quiser. E em cada porta, né, do ESP, você vai usar um tópico diferente, porque ele vai sempre estar ouvindo, né, as informações do servidor, segundo aquele tópico ali. Então, quando ele ouvir, eu falo ouvir da linguagem bem fácil, né? Não é ouvir, né? Mas vamos dizer que ele esteja ouvindo. Então, quando ele ouvir desse tópico aqui, da palavra luz do quarto, ele vai ligar uma porta específica ou desligar, né? Se for, vamos supor que ele também, deixa eu multiplicar aqui. Vamos supor que ele também esteja programado para ouvir um outro tópico, como luz da varanda, né? E ele vai ouvir esse tópico como ligado ou desligado. Deixa eu ver aqui, ligado, né? E ele não só vai ouvir esse tópico, como também vai ouvir esse tópico. E pode colocar outro e outro e outro. Cada tópico ele vai controlar uma porta do ESP. E cada porta, né, um relé, e cada relé é um dispositivo. Então o ESP, tanto o ESP quanto o ESP8266 quanto o ESP01, ele sempre fica buscando informações constantemente do servidor. Então a informação que eu enviar para ele, né, se for o mesmo tópico, se ele for programado para receber aquele tópico específico, ele vai receber aquele tópico específico, vai receber a palavra, a informação está vinculada àquele tópico e vai reagir segundo ele está programado. Tá ok? Então aí dessa forma eu posso colocar centenas e milhares de aparelhos diferentes. Vamos supor que eu quero aqui colocar outro ESP
né, para um botão, para um sensor, sensor de chuva, por exemplo, para quando chover, né, ele possa transmitir a informação. No caso aqui, do exemplo que eu dei até agora, esse ESP, ele só recebe informações do servidor. E quando ele recebe informação, segundo o conteúdo dessa informação, ele vai reagir, ligando ou desligando, né, algum aparelho. Mas também eu posso programar o ESP para não só receber, como transmitir para o servidor também informações. Vamos supor que esse servidor, esse ESP, tenha um sensor de chuva, vamos supor, né? Sensor de chuva, e quando começar a chover, que cai gotas, né, de água no sensor, a sensor vai enviar, a programação vai fazer o ESP enviar para o servidor a informação tipo, está chovendo, dentro de outro tópico. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu criar aqui um tópico como minha casa, vou botar aqui chuva, né? E aqui a informação dentro desse tópico aqui, minha casa barra chuva, seja chovendo, né? Ou eu posso também, deixa eu colocar aqui, não chovendo, vamos dizer assim. Então, quando começar a chover, que o sensor, né, quando a chuva molhar o sensor, e ele vai transmitir para o servidor a palavra chovendo dentro desse tópico aqui. Então, o aparelho que tiver, ou seja, pode ser até o celular, que esteja ouvindo esse tópico e programado para reagir, então eu posso criar nesse aplicativo, né, um botão, ou seja, um sinal de chuva, para quando ele transmitir a palavra chovendo dentro desse tópico, ele acender uma nuvenzinha, uma chuvazinha, né? E quando estiar e secar o sensor, ele parar de enviar informação de que tem água, que está chovendo, ele vai transmitir, no caso esse ESP vai transmitir aqui para o servidor a palavra não chovendo. E aí o aparelho, ou seja, o celular ou o aplicativo que esteja também ouvindo tópicos, nesse tópico aqui, ele vai receber a palavra não chovendo e vai reagir de forma diferente. Então, tanto o aplicativo quanto os ESPs podem tanto receber informações como pode transmitir informações, mas essas informações sempre transmite ou recebe do servidor, né? O broker MQTT, ele é a central que recebe de um canto e manda para outro ou vice-versa, né? Ele tanto transmite como recebe, ele é a central, né? Então eu posso colocar aqui, né, um outro servidor, ou um outro ESP, colocar um outro ESP com o sensor da porta da cozinha, para quando abrir a porta, o sensor mandar uma mensagem para o servidor. E o servidor MQTT, ou seja, o broker, ficar aguardando aquela informação. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um outro tópico. Minha casa trava da porta. Fechada a trava. Pronto. Então, nesse exemplo, esse ESP está ligado a um sensor na porta da cozinha, vamos dizer assim, para quando abrir a porta da cozinha, ele transmitir uma informação e quando fechar, ele transmite outra. Então, enquanto a porta está fechada, esse ESP aqui vai transmitir para o servidor, né, nesse tópico minha casa barra trava da porta, a palavra fechada. Então, ele vai armazenar aqui, né? E quando alguém abrir a porta, né, então ele vai transmitir outra informação com uma palavra aberta, certo? Então ele vai transmitir, esse ESP vai transmitir para o servidor MQTT a palavra minha casa barra trava da porta, e a informação desse tópico é aberta. Aí o aparelho, qualquer aparelho ou aplicativo que esteja ouvindo esse tópico, ele vai receber essa informação e vai reagir segundo, né, como ele foi programado, certo? Então perceba que aqui tem um tópico minha casa barra trava da porta, tem outro tópico minha casa barra chuva, tem outro tópico minha casa barra luz do quarto, e aí você vai fazendo nomes diferentes, ou seja, tópicos diferentes,
comportando, ou seja, transmitindo informações diferentes. Aqui é chovendo ou não chovendo, né? Já essa outro tópico vai transmitir aberta ou fechada, que é o tópico da porta, né? Da trava da porta. Esse outro tópico aqui, luz do quarto, vai enviar a informação no caso ele vai receber a informação de ligado ou desligado. Então, você pode ver que eu posso colocar dentro de um servidor desse milhares de tópicos diferentes com informações diferentes. Tanto ele pode transmitir para um aparelho qualquer, como pode receber. Ele armazena a informação. Então, qualquer aparelho que esteja ouvindo aquele mesmo tópico, ele vai reagir segundo, né, a informação que aquele tópico transmitir, certo? Então, aí dessa forma eu não estou limitado, né? Só posso controlar 10 dispositivos, 20, não, milhares. Porque é só você mudar o nome aqui, né? Se você mudar o nome do tópico, né, a forma como você criou as palavras que você criou o tópico, e dentro colocar a informação que quiser. Eu posso também, deixa eu multiplicar aqui mais, deixa eu puxar esse servidor mais para lá de cá. Pronto. Eu posso também colocar outro sensor, por exemplo, da caixa d'água, colocar um potenciômetro, e esse potenciômetro com um braço, vamos dizer assim, né? Na água, só a ponta do braço com uma boia para água, quando a água subir ou descer, a água da caixa subir ou descer, ele controlar no seu eixo, né, um potenciômetro. E esse potenciômetro, deixa eu pegar aqui uma foto do potenciômetro aqui na internet, só pra gente. Potenciômetro, pronto, pega aqui, deixa eu ver se ele vem, copiar a imagem, pronto. E aí eu vou usar esse potenciômetro, vai estar conectado a esse ESP e programado também, para quando a água baixar ou subir, quando esse eixo aqui aumentar ou diminuir, ele envie para o ESP essa informação, né? E o ESP vai enviar essa mesma informação para o broker MQTT. Vamos criar aqui um outro tópico. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui. Dessa forma eu posso colocar aqui minha casa e colocar aqui nível. Eita. Nível da água. Água. Tá tudo junto aqui. Pronto. E aqui eu colocar a porcentagem, né? Por exemplo, 50%. Né? Eu vou programar esse ESP para que ele faça a leitura do giro, né, do potenciômetro, e essa informação desse giro ser enviado para o servidor, né, o servidor MQTT. Né? E aí o aparelho que eu tenha, seja lá um aplicativo ou outro aparelho, ele vai estar programado também para receber essa informação, no caso ele vai estar transmitindo constantemente essa informação para o servidor, né? E o aparelho e o aplicativo que está ouvindo, vamos dizer assim, esse tópico, ele vai receber essa informação. Eu coloquei 50% só como exemplo, mas ele vai variar segundo o giro do potenciômetro, de acordo, né, o nível da água, ok? Então o aparelho, o aplicativo que eu criei, ele vai estar ouvindo, vamos dizer assim, aquela parte do nível, ele vai estar ouvindo esse tópico específico e vai receber as informações do nível da água. E aí eu posso, né, saber se a caixa está cheia, se está vazia, enfim. Né? Eu posso até estar em qualquer parte do mundo. Se esse servidor estiver na nuvem, então eu posso fazer essa comunicação, né, independente de onde eu esteja. O servidor vai estar em nuvem, né? Vai estar num nível que pode ser acessado em qualquer parte do mundo desde que tenha internet. Esses aparelhos, essas placas, todas elas têm que estar conectadas também à internet para poder haver a comunicação. Também o aparelho, ou seja, o aplicativo, o celular, vamos dizer assim, também está com internet. Então, tanto ele transmite para o servidor como recebe informações, como essas placas transmitem para o servidor ou também recebe informações, depende de como for programado. Nesse caso aqui, esse ESP está programado para transmitir a informação do nível da água, né? Esse ESP aqui está feito para receber informação para ligar e desligar a lâmpada do quarto, a lâmpada da sala, por aí vai. Né? Esse ESP aqui já é um sensor de chuva.
no caso aqui, que sensor de chuva, ele vai dizer que está ligado ou desligado, ou seja, que está molhado o sensor ou não, ele vai transmitir para o servidor. Então, essas placas tanto podem receber como podem enviar informação, né? E tanto pode transmitir como receber informações, né? Então, dessa forma, você pode controlar uma casa, as travas da porta, saber se alguém abriu, se fechou, se está fechado, se não está fechado, a lâmpada da sala, da cozinha, onde que for, está aceso, se não está, você pode desligar ou ligar de onde você estiver. Então, se esse servidor tiver só em casa, só você instalar, criar um servidor local, então essa comunicação é só local. Mas se esse servidor estiver na nuvem, ou seja, instalado em um ponto da internet, que pode ser acessado de qualquer parte do mundo, então você pode tanto receber informações como transmitir, né, informações de qualquer parte do mundo, desde que esteja também conectado à internet, certo? Então, eu quando ouvi sobre MQTT pela primeira vez, eu não entendi nada. Eu fiquei pensando, como é que isso funciona? Né? Deu um nó no meu cérebro. Mas aí eu procurei na internet, pesquisei, e não encontrei muita coisa muito clara. Eu só fui entender quando eu instalei o meu próprio servidor e comecei a mexer para poder entender. Aí foi quando as coisas clarearam, né? E aí eu criei meu próprio servidor, eu tenho meu próprio servidor instalado em um Raspberry Pi. E o Raspberry é até antigo, né? É a versão 1, se eu não me engano é a versão 1B, não lembro agora exatamente. Sei que é um Raspberry antigo, né? Ele tem 256 MB de memória RAM, é bem pequeno, mas funciona tranquilo, perfeitamente, né? Eu também faço aplicativo, eu desenvolvo aplicativo no App Invento, e aí eu faço essa comunicação do App Invento, né, para o servidor, né? Estava usando aquele servidor, aquele broker teste.mosquito.org, só que ele é só um ambiente para teste, né, para você testar, criar desenvolver seu aplicativo, seu aparelho, só para teste, né? Então às vezes ele está fora do ar, como hoje mesmo eu fui ligar de manhã, não funcionou. Então aí quando você cria seu próprio servidor, então você vai ter o domínio, né? E só você que usa, só você que manda. Você usa e manda, faz como você quiser. Mas foi preciso eu entender bem, como eu estou explicando agora a você, de forma até resumida até, mas eu precisei entender como é que funciona esse processo do MQTT. Além desse processo da compreensão disso que eu acabei de falar, vem a questão da programação, né? Aí seria uma outra aula, seria um outro vídeo, porque de um lado está a programação, nesse exemplo que eu dei, está a programação Android, né? No caso eu crio com blocos de blocos de comando, que ele arrastar e soltar, muito fácil, muito bom. Do outro lado está as placas ESP, tanto o ESP01 como o ESP8266, também tem a programação dele que eu uso, né, o mesmo IDE do Arduino. Então assim, só para a gente entender, né, quem não entendeu ainda, entender a importância, né, do MQTT, depois que eu entendi achei incrível, porque isso facilitou demais. No momento eu estou desenvolvendo um robô, né, com câmera IP. Por enquanto, dessa vez eu vou usar a câmera IP, mas todo o mecanismo do robô vai ser controlado via MQTT, para que eu possa controlar esse robô estando em outra cidade, né? Esse robô vai estar em outra cidade, e aí através do meu celular, através dos controles que eu estou desenvolvendo, eu posso controlar esse robô remotamente, né? E posso ver o ambiente todo, né, com o braço robótico para poder pegar alguma coisa, enfim. Todo o movimento do robô vai ser controlado de forma remota, né, independente de onde esteja, né? Porque eu vou usar o MQTT como controle e também usar uma câmera IP para poder visualizar o ambiente, certo? Mas é muito bom. Se você quiser mais vídeos sobre MQTT, sobre o robô que eu estou criando, se você quiser, você fala aí, bota seu comentário. Eu quero saber mais sobre o robô, ou sobre MQTT, ou sobre a programação, que aí eu mando para você, eu crio outro vídeo, né, e publico o vídeo para que você possa aprender mais sobre esse assunto, tá ok? Então, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.